Estou escrevendo e ilustrando um livro sobre projeção astral e eu faço questão de ser ilustração tradicional no nanquim. Acompanhe a produção dessa ilustração que ela vai fazer parte ali, vai fazer o adorno, né, a moldura das aberturas de capítulo do meu livro. Dá uma olhada. Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui o nosso trabalho, tá? Eu terminei essa capítulo aqui ontem. E vou fazer a limpeza agora do trabalho, certo? Então, basicamente, o trabalho agora você tem que esperar, porque como esse nanquim, ele é o bico de pena, né? Ele deixa uma marca muito, a tinta fica muita quantidade de tinta por cima do papel. Você tem que esperar, o ideal é esperar 24 horas para secar totalmente, tá? Não deu 24 horas, mas já deu umas 12 horas. Então eu vou começar a apagar. Vamos ver se vai borrar um pouco. A vantagem, uma das grandes vantagens do bico de pena, tem um bate-bate aqui, viu, pessoal? Que tá tendo a reforma no prédio, mas a gente precisa gravar quando tem que gravar, né? Não deixar de gravar porque tá tendo reforma, aí não faz sentido, certo? Então vamos lá, que essa é só uma das ilustrações, tem muita ilustração para fazer ainda, tá? E alguns detalhes vão ser perdidos aqui. Alguns detalhes vão ser perdidos nessa apagação, porque nem tudo que foi desenhado eu arte finalizei, certo? Algumas coisas realmente eu não desenhei, porque estão muito fininhos. O desenho eu fiz com a 03, com a lapiseira 03, esse aqui, ó. Não, essa não. Essa aqui, ó, tá vendo? Peguei aqui a 03 e fiz o desenho. Aí esse desenho ele sai tão fininho, ele sai muito mais fino do que o traço que vai no bico de pena depois, certo? Então eu vou com essa borracha de precisão para ter uma ponta bem fininha e eu vou acertando na lata aqui, aonde ficou sobrando, tá vendo? Nem sempre, cara, muito raramente você vai conseguir apagar tudo, tá? Sempre vai ficar um ou outro tracinho, uma outra marquinha de lápis. Isso é normal, faz parte do ofício. O que eu vou vir ter que fazer depois é corrigir essas manchas aqui, tá vendo? Essas manchas aqui, isso aqui vai ficar em branco, mas eu acho que eu vou passar aqui um guache branco para não ficar essa mancha aqui, sabe? Mas são coisas, cara, que não tem muito como evitar, não tem muito para onde correr, tá? E vamos lá, meu irmão. Ontem o assunto foi a questão da guerra, né? Que ainda eu tô aqui no dia 13 de março de 2026, ou seja, vai fazer. Foi no dia 28 de fevereiro o primeiro ataque dos Estados Unidos e de Israel, então faz exatamente 13 dias, né? 14 dias do ocorrido. Né? Vai fazer 2 semanas exatamente amanhã. E rapaz, o que é que eu posso dizer? É uma situação muito complicada, né? Que o mundo está passando. Muito complicado. Mas eu tenho feito bastante reflexão, bastante meditação. Tenho estudado bastante sobre o assunto, porque para a gente emitir uma opinião, o ideal é você ter ciência dos fatos, né? Você ter um estudo, você ter ali uma reflexão séria sobre o assunto. Não é chegar falando as coisas na base do achismo
Na base do achismo eu posso falar qualquer coisa, qualquer besteira, né? Eu posso estar falando na base do achismo, tá? Mas aí vou dar um tempo, tô dando uma estudada aí sobre a questão. Mas realmente é uma guerra que de grandes proporções, provavelmente a Terceira Guerra Mundial, tá? Porque como a questão do petróleo, Irã tá sufocando ali o Estreito de Hormuz e isso pode comprometer a bolsa, né, de valores americana, porque as pessoas compram em dólar, né? A questão é o petrodólar. Petrodólar é o seguinte, cara, essas repúblicas são dinastias, né? São monarquias desses países aí do Oriente Médio, que é Dubai. Dubai é a cidade, né? Mas é Emirados Árabes Unidos, Oman, Catar, esses países aí. Eles são protetorados dos Estados Unidos. Protetorados não, né? Que os Estados Unidos nem protegendo tá, né? Estavam usando, estão usando o território para construir as bases. E assim, eles vendem o petróleo, mas o acordo é vender o petróleo sempre a dólar. Por isso que se chama petrodólar. Ou seja, quando as pessoas compram esse petróleo a dólar, e é muito petróleo, cara, muito dinheiro. Quando eles compram na moeda do dólar, eles injetam esse dinheiro na economia americana. E aí sobe a bolsa de valores dos Estados Unidos, entendeu? Então, como está criando uma crise na distribuição de petróleo, eles não estão conseguindo mais vender o petróleo a dólar, eles têm que se defender agora, né? Tem que construir suas defesas, tem que, enfim, tem outras opções aí que eles têm que fazer, talvez vender o dólar. Não, a própria Rússia, né, que está vendendo o petróleo dela, dizendo que vai vender o petróleo dela em rublos agora, na própria moeda da Rússia e não mais em dólar. E aí isso aí pode ser a derrocada do sistema financeiro americano. Isso inclui o sistema europeu também, que é encangado, né? Tudo uma coisa só, tá? E aí, meu irmão, eu acho que por causa disso é possível sim. Peraí, 11 horas agora. Daqui a pouco eu tenho que me arrumar para ir para fazer para ir para minha aula, cara, que eu sou professor de artes, né? Eu vou estar ensinando aí a minha aula de artes da sexta-feira. Essa semana também tem exposição. Esse domingo tem exposição na Jaqueira. E por aí nós vamos, seguimos. Aí o que acontece, cara? Aqui não tem muito mistério, é só para ir apagando, tá? Mas já como eu havia me comprometido já com vocês de estar compartilhando esse processo de produção, certo? Essa parte de você apagar, ela faz parte do processo de produção, é uma parte meio chata, talvez, não tão empolgante, não tão emocionante quanto é, a parte da arte final, né? Mas assim, é uma parte importante, você tem que dar atenção. É quando o lápis que está embaixo vai desaparecendo e você vê mais ou menos como é que vai ficar realmente aí o acabamento do trabalho.
É algo bem artesanal, cara. É algo realmente arcaico, tá? Eu admito que isso é algo bem arcaico, porque já na arte digital, bate-bate tá lindo. Na arte digital, você não precisa, cara. Na arte digital, você cria uma camada, né? Você tem ali uma camada que é o esboço, e aí por cima você vai fazer a arte final. E aí você não tem que apagar a camada por trás, você simplesmente desseleciona a camada, né? Você oculta a camada do esboço que está por trás. Então, assim, o desenho digital ele já suplantou, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista prático, a arte tradicional há muito tempo, cara. Então, assim, do ponto de vista técnico, produtivo, do ponto de vista profissional mesmo, realmente tem que ser digital, cara. Toda empresa de ilustração, tal, trabalha com digital, enfim. Aí o que que acontece? E ainda hoje com inteligência artificial, aí é que foi o último golpe, né? Foi a última pá de cal, como dizem. Foi o último prego no caixão, entendeu? Mas existem muitos artistas que ainda trabalham com arte tradicional, existem mangás que são desenhados ainda com nanquim até hoje em dia, tá? E muito quadrinista, como eu mesmo, que ainda trabalha no tradicional, que ainda faz essa arte com lápis e nanquim. E eu acho que agora, cara, com esse advento da inteligência artificial, você criar uma arte tradicional é algo muito importante, sabe? Para preservar esse é um ato de não só um ato de resistência, não é nem um ato de protesto, cara, que é algo que eu faço de qualquer jeito. Eu não tô fazendo tradicional porque existe arte digital, não. Não é nem um ato de protesto, cara. É uma coisa assim que eu faço. Deixa eu dar uma apagada aqui, porque fica uma área meio suja, entendeu? É uma forma de resistência, né, cara, de preservação do processo artístico humano. Essa galera são como museus vivos, cara, sabe? Esse pessoal que faz a prensa à mão, né? Tinha um velhinho lá na UFPE, que era um cara, ele era responsável pela gráfica, pela tipografia lá do CAC, né? Do Centro de Artes. Meu irmão, ele era o último cara sei lá o que ele tinha essa técnica que ele preservava. Parece que ele estava procurando alguém para ensinar e não tinha nenhum aluno que quisesse aprender isso de ficar lá com ele, de ser tipo um discípulo, um negócio assim, para poder aprender a fazer a prensa, para ele transmitir o legado de saber de como. Sabe aquela prensa com tipos móveis, tipo a que era usada na Idade Média da Bíblia de Gutenberg, que você coloca as pecinhas assim, coloca as pecinhas e puf, faz um carimbo, sabe? E as letrinhas todas ao contrário. Eu vi lá. Então essas pessoas são como. é- 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 são como museus vivos. Eles preservam ali essa técnica que de outra forma estaria perdida, né? Sabe? E eu acho que isso tem um valor importante, um valor histórico, um valor cultural relevante.
tá? Então, nada contra a arte digital, eu acho que é o mainstream hoje em dia, mas a arte tradicional tem um valor muito importante, principalmente hoje com inteligência artificial. Aí aqui você quer prova maior do que fui eu que fiz, eu mostrar o papel desenhado. Isso aqui, meu irmão, é a arte autoral mais de raiz possível, né? Eu repito, sem desmerecer a arte digital, sem desmerecer a própria inteligência artificial que tem o seu uso, tem a sua função, tem a sua relevância, sua importância. Inclusive, eu uso inteligência artificial não para desenhar, mas para outros assuntos, às vezes é para tirar dúvidas sobre alguns assuntos, para pedir ajuda em alguma coisa, às vezes para pegar receitas. Então, assim, é algo que tem o seu lugar no mundo, talvez o seu lugar de forma ainda não muito clara, como é que vai ficar, ou não muito legal, né? Tem suas contradições, seus perigos, seus problemas, mas enfim, tá aí e vamos ter que lidar com isso de alguma forma, né? Bom, apaguei aqui, cara. Agora o que que nós temos que fazer? Nós temos que pegar e fazer uma correção. Ó, como eu falei, é muito difícil você enxergar tudo o que está aqui, principalmente quando é algo assim tão complexo, certo? Então, provavelmente eu vou estar perdendo de apagar em alguns lugares que eu não estou percebendo. Às vezes você passa o olho várias vezes e você não vê. Cadê meu bigode, cara? Bigode é aquele pincel assim que você passa. Tem uma ferramenta que ela é feita para isso, cara, para você varrer o resíduo de borracha. Que se chama bigode. É um pincel. É tipo um espanador, né? Eu separei todas as coisas menos o bigode. Bom, tá aqui. Agora nós vamos. Você tá vendo, né? Como esse traço ele é feito. Eu vou apagar bem aqui, ó. Tá vendo? Como esse traço ele tá dando para perceber aí? Ele é feito com a caneta. Olha como ele fica claro, desbotado. Quando você passa a borracha, ele fica desbotado. Mas quando você passa a borracha por cima de algo que foi feito com bico de pena, ele não vai desbotar, ele continua preto, pretinho. Essa é uma das grandes diferenças do bico de pena para a caneta. Que quando você passa a borracha, depois na hora de você apagar, o bico de pena fica inalterado e o traço ele desgasta, o traço feito pela caneta desgasta. É um pigmento, não é nanquim, é um pigmento, um outro pigmento aí. Se fosse um pigmento que ficasse grudado mesmo, rochedo, eu não dizia nada, cara. O problema não é o pigmento ser artificial, o problema é o pigmento não grudar de verdade. Entendeu? O pigmento não gruda de verdade e aí fica desse jeito. Talvez tenha uma caneta que seja mais firmeza, mais rochedo, mas essa aqui, meu irmão, até agora as que eu experimentei, não seguram a onda, não. Elas não dão conta do recado, não seguram a barra de uma apagada forte por cima, não, tá? Então pronto, a próxima etapa aqui vai ser justamente pegar o guache e passar por cima desses pretos. E finalmente a última coisa é desenhar de preto por cima de novo, para poder preencher essas partes que vão ficar brancas e aí pronto. Aí tá. E aí depois, finalmente, não vai ficar assim. Finalmente, depois por último,
será preencher esse fundo com a caneta preta. E aí vai, puf, dar aquele salto, vai ficar bem bonito, porque vai dar aquele contraste legal. E aí vocês vão ver como é que vai ficar. Vai ficar muito bom. Beleza, pessoal? Valeu, até mais.